Boa noite, no nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, que o Espírito Santo derrame sobre vós, sobre vocês amados, uma linda bênção nessa noite e que o seu sono, o nosso sono venha a ser um sono suave, bem abençoado. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: deito-me e logo pego no sono, acordo porque o Senhor é a minha segurança. Amém? Quando a gente dorme, a gente apaga. Então o sono tem que ser um sono restaurador, né? Há muitas pessoas que dormem, mas no outro dia parece que amanhece mais cansado do que quando estava trabalhando, né? Isso é questão de oração e entrega a Deus, né? Porque quando a gente dorme, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os que têm mãos limpas e o coração puro, que não tem vaidade e que sabe amar. Os que têm mãos limpas e o coração puro, que não tem vaidade e que sabe amar. Amém, amados. Amém? Deus abençoe. Vamos a Gênesis, no capítulo 4 em diante, né? Gênesis significa o início, né? A origem, Gênesis, a origem, onde tudo começou. Fala sobre os feitos de Deus, a terra, o sol, tudo, né? Começa aqui em Gênesis, né? A palavra de Deus diz: no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, né? Versículo 1 assim vai adiante, né? Aqui vamos falar sobre Caim e Abel. Caim e Abel ambos eram irmãos, né? Amém, amados? É uma palavra que vem do coração de Deus ao seu coração e também vem ao meu coração. Amém? Para a honra e para a glória e para o louvor do teu santo nome. Diz assim, ó. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 1. E concebeu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão, né, um homem. Versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos, ou seja, das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou, olha só essa palavra aqui, ó. E atentou, ó, vamos lá aqui, e atentou, versículo 4. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se, né? Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E sobre a ele temos que dominar o pecado. Amém, amados? É uma palavra complexa, mas muito importante, né? A palavra do Senhor diz que Caim e Abel, né, eram filhos de Adão e Eva, né? Isso é outra pregação no começo da humanidade, né? A Bíblia fala que no final de uns tempos, Abel, melhor dizendo, resolveu ofertar a Deus, dar uma oferta a Deus, né? Olha só que a oferta é desde o começo, né? Hoje em dia, falar de oferta, a pessoa já pensa em dinheiro, né? Já amaldiçoa a igreja, xinga a igreja, né? Chama o padre de ladrão, o pastor de ladrão e assim por diante, né?
Mas a oferta não é só em dinheiro. Tudo que a gente faz para o Senhor Jesus, nós estamos ofertando. Quando a gente entrega a nossa vida, o nosso tempo, né, a Deus, é uma oferta. Pode ser também em dinheiro também. Amém? Ah, mas Deus não precisa do dinheiro. Claro que não. Deus não precisa. Deus é espírito, né? O porvir é o mundo espiritual, né? Deus é espírito. Mas aqui na terra nós dependemos do dinheiro para poder fazer a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor é do Senhor, mas é feita pelas mãos do homem, né? Mas aí é outra pregação também, né? Que mais para frente vamos falar sobre isso, quão é importante, porque a oferta, amados, fala o que diz no seu coração. Eu vou mostrar para você dentro do manual, dentro da palavra do Senhor. A maneira que você oferta a sua vida, o seu tempo, a sua finança para Deus, então aquilo é o que está dentro do seu coração. E aqui a palavra do Senhor, que Abel, ele ofertou a Deus, ele escolheu das suas ovelhas a primícia, o primogênito, olha só, o primeiro. Ele olhou as ovelhas ali, ele olhou as ovelhas, né? E ele escolheu a melhor ovelha ali e ele ofertou a Deus, porque o seu coração queria fazer o quê? Queria dar o melhor para Deus. Amém, amados? Enquanto que Caim, ele era lavrador da terra. Deus não estava olhando a quantidade da oferta, mas a qualidade. Né? Caim poderia também ter escolhido o melhor alface, a melhor verdura, né? O melhor legumes e ter ofertado a Deus. Mas como eu disse quase agora, a oferta representa o que está dentro do seu coração. A palavra do Senhor diz aqui, ó, e Abel, no versículo 4, também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, ó, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor, ó, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha só que Deus não atentou primeiro para a oferta, atentou para Abel e para a sua oferta. Vamos supor que eu estivesse ofertando essa garrafa de água para o Senhor. Deus não ia olhar diretamente para a garrafa. Ele ia olhar primeiro para mim e para o que eu estava ofertando para Ele. Porque, como eu disse, a oferta representa o que está dentro do seu coração. Amém, amados? Então veja só, Abel, ele ofertou o primogênito das suas ovelhas. Enquanto que Caim, diz aqui no versículo 5, mas para Caim, aqui ó, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Amém, amados? Veja que o Senhor Jesus, veja que o Espírito Santo, o Pai, ele não atentou para Caim e a sua oferta. E a sua oferta, por quê? Porque Caim tinha algo dentro do seu coração que Deus estava vendo que não estava certo. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz que quando Deus não atentou para a oferta de Caim e para com ele, o seu semblante caiu. Amém? Quantas são as pessoas que quando se toca em questão de oferta, o seu semblante cai? Amém? Vamos voltar ao jovem rico, né? Que eu preguei há dias atrás, o jovem rico e o Zaqueu. Ambos eram ricos. Mas quando Jesus tocou na parte financeira do jovem rico, ele fez o quê? Ele baixou a cabeça e ele foi embora. Ele conhecia a palavra do Senhor. Ele mesmo disse, ó Senhor, eu conheço tudo a sua palavra. Desde a minha mocidade eu conheço a tua palavra. Mas quando Jesus disse, tudo bem, ele amou ele e disse, só te falta uma coisa, vai
vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me e terás um tesouro no céu. Aí o jovem rico, o quê? Ele se abateu e foi embora. Enquanto que Zaqueu era ladrão, corrupto, né? Era um ladrão na verdade, ele roubava tudo ali do povo, como se fosse hoje um político corrupto, né? E ele queria ver Jesus. Amém? Então veja que Jesus olhou para o coração de Zaqueu, e para o coração do jovem rico, e para o coração de Abel, e para o coração interior de Caim. E a oferta que eles deram a Deus ali, ofereceram a Deus, representava o que tinha dentro do seu interior, do seu coração. Amado? Amém? Aí, a palavra do Senhor diz que quando Deus não aceitou a oferta de Caim, o semblante dele caiu. Aí a palavra do Senhor diz aqui no versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que se irastes? E por que descaiu o teu semblante? Olha só que pergunta que Deus fez para Caim. Por que o teu semblante caiu? E por que você está irado, Caim? O que foi que aconteceu com você? Né? Porque o coração dele, amados, tinha alguma coisa de errado ali que Deus estava vendo. Enquanto que o coração de Abel era um coração puro. E ele amava Deus. Ele tinha carinho por Deus. Diz a palavra do Senhor, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. Honra ao Senhor com as primícias. O Pai, quando Ele deu o seu Filho por nós, Ele deu o melhor, o Filho, o seu primogênito. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ofertou o seu Filho para que todos os que nele crêem não pereçam, mas que tenha a vida eterna. Amém, amados? Deus não deu um anjo, por exemplo. Deus não foi lá e pegou o melhor anjo. Vem cá, querubim. Vem cá, serafim. Vem cá, anjo. Ó arcanjo, vem cá. Não. Ele escolheu o filho dele, e o filho dele se predispôs a vir aqui à terra, entrar no ventre de Maria, nasceu, né, se tornou homem como eu e você, né, para pagar o preço do nosso pecado. Então, amados, quando a gente entrar na presença de Deus, vamos ofertar primeiramente a nossa vida. Não é só dinheiro, não. Amém? A nossa vida, as nossas orações, as nossas intercessões, os nossos sacrifícios espirituais, né? Tudo que a gente faz para o Senhor, temos que estar com o coração limpo. A Bíblia fala, lá em Mateus, que se quando fores ao altar, levar a tua oferta e lembrar de que o teu irmão ou você tem alguma coisa contra ele ou vice-versa, deixa a tua oferta ali no altar, amém? Deixa ali, depois você vai, reconcilia com seu irmão, pede perdão ou perdoa, depois você vai lá, aí você apresenta a sua oferta, amém? Porque Deus não está olhando a quantidade, né? Há uma palavra lá na Bíblia que todo mundo conhece, que é as 2 moedas que a viúva pobre deu. Amém? Valeu mais do que os ricos. Não é porque o rico colocava a mão no bolso ali e tirava ali, ó, dá 100, dá 500, dá 1.000, dá 1 milhão aí. Amém, amados? Mas o coração deles não estava em Jesus. E Jesus estava observando aquela mulher. Veja que hoje ainda Jesus está vivo. Quando a gente oferta a nossa vida, Jesus está nos observando. E aquela mulher deu as 2 moedinhas. E Jesus disse, aquela mulher, ela deu mais do que todos. Aí os discípulos perguntaram, mas por que, Senhor? Ela só deu 2 moedas. Mas Jesus falou assim, porque ela deu de coração, ela deu tudo o seu sustento. Amém? Eu não estou falando para você sair daqui hoje, sair na igreja e dando, né, o seu sustento. Não, não é isso. Falando oferta é no quesito espiritual, né? Tudo que você faz para Deus, torno a dizer, é uma oferta. Amém? E não é a quantidade, é a qualidade da sua oferta. Amém?
Hoje eu dizia para com a minha esposa, há uma palavra na Bíblia que diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Depois eu vou achar e eu vou mostrar. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Porque Ele é rei, né? Temos que reverenciar o nosso rei. E não devemos entrar na presença dele de qualquer maneira. Então por isso, amados, Caim descaiu o semblante e no versículo 7 Deus fala assim, se você fizer o bem, Caim, não haverá aceitação para ti. Olha só, Caim estava fazendo mal. Então Deus fez uma interrogação a Caim. Se você fizeres o bem, eu não vou aceitar a sua oferta como eu aceitei a de Abel? Amém? Mas Caim estava fazendo mal, né? Ele estava sendo usado ali pelo inimigo, na verdade, né? E continuando, e se não fizeres o bem, o pecado está à porta. Se você não fizer o bem, se eu não fizer o bem, Satanás vai usar o pecado para estar à porta da minha vida. Eu sempre digo que o diabo a gente encara e põe para correr. Resista ao diabo na palavra e ele fugirá de vós. Agora, o pecado a gente não consegue pôr para correr. Amém? O pecado, a Bíblia fala assim, fugir da aparência do mal. Fugir do pecado. O pecado você não consegue encarar. Se você vivia, por exemplo, no meio de coisa errada, e você parou e voltar ali, ficar no meio, você vai de novo voltar a fazer coisa errada. O diabo a gente põe para correr, porque ele foi derrotado pelo sangue do Senhor Jesus. Mas o pecado está sempre à porta, como Deus disse a Caim aqui, ó. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Olha só, o pecado vai na sua porta e vai desejar você. Amém? Vai desejar você. E você tem que dominar o pecado. E a palavra fala aqui, ó, no final, para arrematarmos a palavra, ó. E sobre ele dominarás. Amém? Então você tem que dominar o pecado. Se você não dominar o pecado, amados, se você não dominar o pecado ele vai entrar na sua vida. Ele começa com um pecadinho, né? Eu chamo de uma mentirinha ali, uma coisinha ali e tal e coisa e tal, e assim vai. Aí a pessoa vai indo, vai pecando, aí vai gostando do pecado e tal, e quando vai ver, como diz o ditado aqui, a vaca já foi para o brejo, o leite derramou, aí não adianta mais. As consequências depois vêm. Amém, amados? Isso é outra pregação também muito forte. De nada adianta. O diabo ele ajuda a fazer o pecado, a concluir, como foi lá no princípio com Adão e Eva. Mas depois ele sai fora e deixa você sozinho e você é expulso da presença de Deus se você não se arrepender de coração, não pedir perdão, se não houver uma reconciliação. Amém? Então é isso, né? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, é uma palavra que vem de Deus, que vai no seu coração e no meu coração, vem lá do alto. Amém? Então vamos ofertar a nossa vida a Deus, ao Senhor Jesus, né? Para que o Espírito Santo ele venha trabalhar no nosso coração. Amém? E tudo que você fizer para Deus, faça com amor. Ande no manual, faça com amor. Se não for para fazer com amor, você vai cair no pecado de Caim, né? Aí tem gente que faz as coisas para Deus de qualquer maneira. Vai na igreja de qualquer maneira, né? Faz tudo errado. Aí depois, quando acontece alguma coisa, vai orar e não tem a resposta. Por quê? Porque Deus está observando a pessoa, assim como Jesus estava observando aquela viúva simples que deu as 2 moedas. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, no nome de Jesus, um forte abraço e um beijo no coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.